quem? Na ausência de uma lei regulamentadora dos concursos públicos. Eu vou usar o meu próprio exemplo. Há pouco tempo, ano passado, eu passei numa prova da Ancine, Agência Nacional de Cinema, dentre outros, mas passei até em primeiro lugar. E por uma questão lá de uma cobrança indevida na prova discursiva, eu acabei obtendo a nota inferior que seria cobrada, ou seja, eles acabaram cobrando numa prova discursiva muito mais daquele cargo ao qual eu estava concorrendo. Resultado, fui reprovado. Então, um candidato que acaba passando em primeiro lugar, ele acaba sendo reprovado por um outro motivo, porque a cobrança foi extremamente superior àquela que estava prevista no edital. Ora, se o edital, na ausência de uma lei, faz lei entre as partes, faz um contrato entre as partes, então, quem é, senão o próprio Poder Judiciário para regular, entendeu, essa matéria, para analisar o mérito, entendeu, dessa questão. Eu fiz essa mesma pergunta para o professor William Douglas, que também é juiz federal. Ele respondeu o seguinte: nada que não se possa lançar mão dos princípios constitucionais da moralidade, da razoabilidade e proporcionalidade, para tentar se chegar a um denominador comum. Mas veja, recentemente o STF, o Supremo, na ausência de uma lei de greve, ele aplicou analogia para a lei de greve. Já que não houve uma iniciativa do Poder Legislativo em fazer a lei de greve, que já está aí lançada na Constituição desde 1988, mas até hoje não foi regulamentada, por causa dessa omissão, ele chegou um momento, tamanha cobrança da sociedade dessa lei de greve, que ele acabou aplicando ali a analogia e dando os mesmos direitos ou parecidos direitos aos seletistas que têm esses direitos. Seria viável, já que o senhor citou agora há pouco a lei de licitação, seria viável o Poder Judiciário sair das sombras, começar, entendeu, a se expor ao sol e realmente deixar de ser omisso e começar a tomar decisões, dar sentenças que realmente favoreçam o candidato, ou seja, comecem a enxergar os direitos dos candidatos, seja por jurisprudência ou, por que não, até aplicando a analogia, como corajosamente ali o Supremo, entendeu, resolveu fazê-lo finalmente? Corretíssimo, Beto. A primeira coisa a chamar a atenção é que, infelizmente, está acontecendo com alguns juízes federais de primeira instância. O que deixa mais triste é o seguinte, é que esses juízes federais, principalmente esses de primeira instância, os novatos, tem muitos juízes novos fazendo isso, foram aprovados por concurso público. E que possivelmente em algum concurso público que eles fizeram, eles foram prejudicados. Ou se ele em si não foi prejudicado, ele viu alguém sendo prejudicado. Então repara, essa postura de alguns juízes, vamos deixar claro que não são de todos, é uma postura muito triste. Agora, o que a gente está tentando fazer para reverter isso? Primeiro, incentivando as pessoas a entrar em juízo. E, em segundo lugar, isso eu posso dizer a você em primeira mão, nós estamos querendo, junto com o Estatuto do Concurso Público, para esse primeiro semestre, fazer um grande seminário sobre concurso. Esse seminário é para a gente debater. E usando quem? Principalmente a imprensa. Porque eu acho que o grande compromisso nosso são com vocês da imprensa. Vocês hoje são os porta-vozes. Vocês são muito importantes para nós. Não só para nós, para toda a sociedade. Eu quero chamar a atenção do seguinte: fraude em concurso público já deve ter batido aqui. É extremamente triste isso. Mas, por outro lado, tem uma vantagem. Que é qual? É você botar à tona isso. Então, mostrar para a sociedade que isso existe. Apurar, responsabilizar, o que fortalece o concurso. Então, esse seminário que a gente quer ver se a gente faz junto à imprensa, chamar os jornalistas para esse seminário, e, é claro, os candidatos, o público em geral, é para quê nesse seminário? É para mostrar o papel da imprensa nisso, para a imprensa começar a colocar de que o juiz fulano de tal está se esquivando de analisar um edital ilegal, que o juiz Beltrano está sendo conivente com o abuso praticado por uma determinada banca.
Porque se a gente fizer isso e também trazer esses juízes para esse debate, ou seja, vamos trazer esses juízes para esse seminário, vamos trazer para cá, vamos trazer para a imprensa, para mostrá-los de que eles têm que mudar, de que tem que rever. E que é muito importante isso. Repare, Beto, eles devem acompanhar o Supremo hoje vem mudando, a linha ideológica do Supremo está mudando. É uma mudança paulatina, mas é uma mudança. Infelizmente, há esse conservadorismo em juízes de primeira instância, que querem apenas apreciar, dizendo assim, não cabe ao judiciário apreciar o mérito administrativo. Cabe sim, quando esse mérito for abusivo. Não se permite uma banca colocar uma lei revogada. Repare bem, você juiz, por acaso está me ouvindo, se você dá uma sentença dizendo que você não pode apreciar o mérito, então você está admitindo que uma banca coloque textualmente uma lei que foi revogada há 13 anos atrás. Você está sendo conivente com o quê? Com deixar com que uma determinada banca coloque numa prova discursiva algo que não constava do edital. Ou o que é pior, Beto, tem um caso agora do Espírito Santo, que é pitoresco. Um concurso para segundo grau do Ministério Público. Concurso segundo grau do Ministério Público. Com prova de título. O que está por trás disso? Ora, deve estar por trás a efetivação de terceirizados. Como é que você, com todo respeito ao cargo de segundo grau, mas o cargo de segundo grau não pode exigir o título. A não ser quando for um cargo que técnico em química, técnico em eletrônica, a gente poderia até admitir uma titulação para esse tipo de cargo, mas no geral não se admitir. Então o que nós estamos tentando é isso. O grande papel é a imprensa. É a imprensa que é o nosso grande porta-voz. Na verdade é o seguinte, deixando muito claro para o telespectador que a aplicação da analogia é prevista desde o Código Napoleão, desde na época, na verdade, do direito romano, até anterior a isso. Então, é mais do que normal o uso da analogia. E o Código Civil diz, ou melhor, a lei de introdução ao Código Civil diz que na falta de analogia, se não tiver uma lei semelhante, você pode aplicar os costumes e os princípios gerais do direito. Então, para esse caso aí, nós temos o quê? Em primeiro lugar, a lei de licitação. Para alguns outros casos, a lei do Código de Defesa do Consumidor, que pode ser aplicada em casos que você narrou, pois há uma relação de consumo entre o candidato e a instituição organizadora, para casos também como da Polícia Rodoviária Federal, em que o concurso foi suspenso. Aquela anulação daquela prova gera ao candidato uma série de gastos. Repare bem, havia candidatos com despesa de transporte, hospedagem. Quando a prova foi anulada, havia candidatos a caminho dos locais. Tinha gente na estrada, literalmente na estrada. O Código de Defesa do Consumidor se aplica a isso. E, infelizmente, o PROCON do Rio andou dizendo que não se aplicava. Mas aplica-se sim. E é uma ação até tranquila, que é uma ação no juizado especial. Aí eu acredito que os juízes não vão se esquivar. E temos os princípios gerais. Ora, dentro dos princípios gerais, nós temos o quê? O princípio da moralidade e o princípio da motivação. O ato administrativo tem que ser motivado. Portanto, quando uma banca faz uma prova, ela tem que motivar. Então, por exemplo, nesse caso da anulação, nesse caso da questão da Getúlio Vargas, que eu citei no concurso CMS do Rio, a Getúlio Vargas vai ter que motivar, dizendo por que ela cobrou uma lei revogada. Cabe ao judiciário apreciar isso aí. A teoria da motivação, o princípio da motivação, o princípio eu aceito por todos os doutrinadores brasileiros, não há um que não aceite, que o ato administrativo tem que ser motivado, portanto, uma questão de prova tem que ser motivada. E o que nós estamos lutando é mais do que isso. É para que quando se coloque o gabarito, se coloque a motivação. Para que quando se coloque uma prova discursiva, se coloque a motivação. Agora, então a analogia, como você muito bem perguntou, é perfeita para o caso. A lei de licitação, o Código de Defesa do Consumidor e, na falta deles, os princípios gerais do direito aplicam-se corretamente ao caso. E fora, é óbvio, a Carta Magna, que é a Constituição Federal. O senhor também é diretor de um curso preparatório para concursos públicos, bastante tradicional aqui no Rio de Janeiro, Centro de Estudos Guerra de Moraes. Quais são os principais concursos que estão sendo mais procurados pelos candidatos, principalmente lá no seu curso preparatório? Não só, de uma maneira geral, hoje os candidatos procuram quais os concursos? Primeiro, tribunal. A procura para concurso no Poder Judiciário é muito grande.